nós faremos a leitura de várias passagens bíblicas relacionadas ao assunto que estaremos estudando hoje pela manhã, ou que serão diretamente mencionadas no decurso do estudo. Eu lembro os irmãos que nesses estudos pela manhã, nós não nos propomos a expor as passagens bíblicas que estamos lendo. Fazemos isso à noite, quando expomos livros bíblicos em série. Os textos lidos pela manhã, eles são lidos, como mencionei, porque estão, de um modo ou de outro, relacionados ao assunto que estaremos estudando e suprirão a mente dos irmãos aquele pano de fundo bíblico relacionado ao assunto que estamos considerando. Eu já pedi ao presbítero Zoênio que lesse aquela porção do capítulo 23 do livro do profeta Jeremias, e quero começar lendo com os irmãos do livro de Deuteronômio, no capítulo 18, os versos 9 a 14. Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações destes povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Agora no livro de Salmos, irmãos, no Salmo de número 19, vou ler com os irmãos apenas o verso de número 7. O Salmo é conhecido dos irmãos, certamente tem na mente o contexto. O versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No Novo Testamento, nós leremos em 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 14. Eu vou ler a partir do versículo 12, embora esteja mais interessado no verso 14. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos em palavras ensinadas pela sabedoria, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga ou discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado ou discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Em 2 Coríntios, no capítulo 4, quero ler com os irmãos apenas os versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Eu vou ler a partir do verso 19. Eu estou interessado no verso 20, especialmente, mas lerei a partir do verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu chamo a atenção dos irmãos, especialmente para o versículo 20, na parte onde lemos que a igreja de Cristo, aqui comparada a uma edificação, a uma construção, está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao evangelista Timóteo, no capítulo 3, quero ler apenas os versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a última passagem que eu desejo ler com os irmãos se encontra em Hebreus, logo no capítulo 1, os primeiros versículos. Hebreus, capítulo 1, vou ler do verso 1 até o verso de número 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E eu chamo a atenção dos irmãos, especialmente para esse início dos versículos, aonde lemos que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Meus irmãos, no domingo passado, pela manhã, nós começamos um novo estudo bíblico, como temos realizado sempre aos domingos pela manhã. Séries de estudos, não estudos expositivos, como eu mencionei há pouco, mas séries de estudos temáticos. Nós investigamos o que a Bíblia
tem a nos ensinar sobre temas e assuntos variados relacionados à pessoa de Deus, à sua obra, à pessoa do seu Filho, sua obra, do seu Espírito e a obra do Espírito, e sobre nós, sobre a igreja. E no domingo passado nós iniciamos uma nova série de estudos sobre decisões humanas e a vontade de Deus. Nós estamos investigando esse tema geral, a relação entre as decisões que nós tomamos no dia a dia e a vontade do Deus soberano, da criação, na providência e na redenção. Em outras palavras, nós estamos estudando o ensino bíblico sobre a direção de Deus para a vida do crente. E no domingo anterior, eu iniciei esse estudo apenas introduzindo o assunto, procurando ressaltar a importância e a necessidade mesmo de nós tomarmos decisões enquanto estamos aqui, peregrinando em direção a Canaã celestial. A todo momento, nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Algumas decisões, como eu mencionei domingo, são direções simples. A cada dia estamos tomando, a cada momento, a cada instante, precisamos tomar decisões. Outras decisões são consideravelmente mais importantes e elas afetam não apenas a nós próprios que tomamos as decisões, mas frequentemente afetam os nossos familiares, afeta a igreja, e elas podem afetar, inclusive, o ritmo do avanço da promoção do reino de Deus neste mundo. Eu também, no domingo passado, comecei a apresentar aos irmãos as principais abordagens e métodos no que diz respeito a essa questão toda da nossa tomada de decisão. Sugeri aos irmãos que podemos, de modo muito geral, mas resumido, agrupar as abordagens deste assunto em 3 categorias, ou em 3 classes. Uma delas nós chamamos de abordagem materialista e pluralista. Aqui nós englobamos todas aquelas maneiras, aqueles modos e métodos que as pessoas utilizam para tomar decisão quando não creem no sobrenatural e quando consideram que essa questão toda de decisão, ela se restringe, ela se limita ao uso da nossa mente, para algumas pessoas, da lógica, do raciocínio, de uma análise, de uma investigação lógica das possibilidades colocadas diante de nós, e para outros grupos, mas ainda dentro dessa abordagem geral, tomam as decisões baseados no conceito de que não há uma verdade absoluta, o que importa mesmo são as nossas preferências pessoais, simplesmente escolhemos de conformidade com as nossas preferências, ou então a própria moral do grupo que nos pressiona, num certo sentido, a procedermos de uma maneira ou de outra, ou então ainda de uma maneira pragmática, quando as decisões são tomadas basicamente com base na resposta a essa questão. Funciona? Se funciona, se vai funcionar, então muitas pessoas baseiam as suas decisões, especialmente ou principalmente, ou às vezes até unicamente, sobre essa questão, essa variável pragmática, essa base pragmática. Se funcionar, então estaria justificada a nossa decisão. Mas além dessa abordagem, há ainda uma outra abordagem que eu mencionei para os irmãos,
que nós denominamos de abordagem mística, ou poderíamos chamar de abordagem divinatória. Tem os vários grupos dentro dessa mesma abordagem, sustentam em comum a ideia de que as nossas decisões devem ser baseadas num conhecimento prévio da vontade de Deus para a nossa vida, naquela situação, naquela circunstância, naquela decisão. Por isso o nome abordagem mística ou abordagem divinatória. Por algum processo de adivinhação ou divinatório, as pessoas buscam basear as suas decisões num conhecimento do que seria a vontade de Deus, se crê de fato no Deus como a Bíblia revela, ou a vontade dos deuses, no contexto pagão, ou ainda a vontade, o que seria a vontade do destino, mas de alguma maneira conhecendo o futuro, para então, conhecendo o futuro, conhecendo o nosso destino, tomarmos algumas decisões, basearmos as nossas decisões. E eu sugeri aos irmãos que essa abordagem inclui grupos bem distintos. Eles usam métodos diferentes para descobrir, entre aspas, a vontade de Deus, dos deuses ou do destino, mas, como mencionei, tem em comum essa ideia de que nós podemos e devemos descobrir de antemão qual a vontade de Deus ou qual o destino dele para a nossa vida e assim fundamentarmos a nossa decisão nesse conhecimento místico, divinatório da vontade de Deus, dos deuses, do futuro ou do nosso destino. Entre esses grupos, eu mencionei dos pagãos, aqueles que utilizam métodos como os que nós estivemos considerando aqui no domingo passado. Eles consultam os mortos, eles consultam as cartas, consultam os astros, bolas de cristal, linhas das mãos, búzios, lançam sorte, encontram ou inventam uma infinidade de metodologias supersticiosas, supostamente com essa capacidade de indicar previamente a vontade dos deuses ou o nosso destino. Os irmãos estão bem familiarizados com isso, porque embora vivendo num país predominantemente cristão, católico, na realidade essas práticas pagãs são muito comuns no nosso país. Elas não são apenas comuns no nosso país, elas são comuns nessa época pós-moderna em que nós estamos vivendo, em que as pessoas desiludidas com aquelas promessas românticas do período anterior, racionalista, elas então se voltam para todo tipo de espiritualidade e superstição, de alguma maneira procurando orientar e dar direção às suas vidas. Vimos também aqui como outro grupo que adota a mesma abordagem divinatória é o grupo dos carismáticos ou dos pentecostais. Eles utilizam métodos diferentes, é verdade, eles não vão utilizar, até onde eu sei, ainda não, bola de cristal, nem linha nas mãos, nem consulta aos mortos, nem coisas parecidas com aqueles métodos pagãos para descobrir a vontade de Deus ou dos deuses, mas utilizam-se de outras metodologias, como revelações prévias da vontade de Deus para aquilo. Os irmãos estão familiarizados com isso, certamente. É muito comum no ambiente pentecostal e carismático alguém dizer que teve uma revelação que a decisão de fulano deveria ser essa ou aquela. Fulano deveria casar com Beltrano, deveria comprar tal carro ou não comprar tal carro. Um irmão me contou essa história, e com base numa dessas revelações,
por meio de metodologias estranhas, um irmão foi até levado a comprar um carro roubado. Graças a Deus, um outro que avaliou foi verificar o carro e descobriu que o chassi estava adulterado e, na verdade, o carro era um carro roubado. E outras metodologias são também utilizadas no meio. Por exemplo, os sonhos, que são interpretados, muitas vezes, como manifestações prévias da vontade de Deus, e as visões, que também são consideradas como metodologias ou métodos através do qual é possível descobrir de maneira prévia qual a vontade de Deus, para assim basear as nossas decisões. E também mencionei para os irmãos que dentro desse grupo há ainda um grupo mais próximo, o grupo dos evangélicos tradicionais, que tem ainda em comum essa ideia geral de que é possível descobrir previamente a vontade de Deus para a sua vida, as suas vidas, mas que utilizam-se de métodos mais tradicionais e conservadores para isso. E eu mencionei, por exemplo, os pensamentos e impressões súbitas que vêm à mente, circunstâncias especiais diante daquela decisão a ser tomada, paz interior, a opinião de outras pessoas, ou mesmo a leitura ao acaso da Bíblia, testes como aquele que Gideão submeteu a Deus e outras práticas e métodos semelhantes. Meus irmãos, eu quero hoje avançar nesse estudo, primeiro concluindo essa apresentação sucinta das principais abordagens, tratando de uma terceira abordagem que nós chamamos de abordagem bíblica nas tomadas de decisão. Eu deveria ter considerado isso no domingo passado, mas o tempo não permitiu. E quero ainda avançar, começando a avaliar de maneira crítica essas duas abordagens que eu mencionei, acabei de revisar aqui com os irmãos. Então, talvez fosse até mais interessante eu não mencionar a abordagem bíblica agora, eu deixar os irmãos em suspense. Eles ficariam interessados e eu deixaria a resposta para o final. Mas o meu coração ficou meio apertado, porque durante a semana, eu acho que lá na segunda, na terça-feira, uma irmã ligou para mim, lá para casa, dizendo: pastor, não dá para esperar até o domingo que vem, né? Como é que a gente vai decidir, então, com que base nós vamos tomar as nossas decisões, se não através dessas que nós rejeitamos. Então, eu creio que é razoável manter a ideia original de apenas pincelar, apenas indicar alguns conceitos bíblicos básicos e fundamentais. Nós vamos abordar isso em detalhes no decurso desse estudo, durante alguns domingos, para que os irmãos vejam logo com clareza uma terceira possibilidade, que não é nem aquela racionalista ou pós-moderna, relativista, que exclui o sobrenatural e baseia as nossas decisões apenas em uma avaliação lógica, racional das possibilidades e dessa realidade visível, ou, por outro lado, nosso gosto ou decisões pragmáticas ou coisa dessa natureza, preferências pessoais. Nem tampouco é a outra opção que eu mencionei, muito comum no meio evangélico, que entende que nós devemos tomar decisões de alguma maneira, pela utilização de alguns métodos, sejam lá quais forem, pressupondo que é possível e mesmo desejável conhecer de antemão qual é a vontade de Deus para nós tomarmos aquela decisão. Essa terceira abordagem bíblica, meus irmãos e irmãs, sustenta que na sua soberana providência, Deus, de fato, governa todos os acontecimentos para o bem do seu povo, para a promoção do seu reino e para a glória do seu nome. Ela sustenta que, de fato, Deus é soberano,
que não acontece realmente nada que não esteja de conformidade com a vontade de Deus, seja ela encarada como volitiva ou permissiva, e que dentro da vontade de Deus, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são eleitos, chamados, segundo o seu propósito soberano. E com esses propósitos, Deus então de fato guia o seu povo. E faz isso de acordo com a sua vontade soberana. Mas ele faz isso, eu quero enfatizar, não através de novas revelações, ou de algum método que nos permita conhecer de antemão o futuro ou adivinhar essa vontade de Deus, mas por meio, atentem bem, da obra iluminadora do Espírito Santo, através da sua palavra. Único mecanismo, método inerrante para descobrirmos a vontade de Deus. Através da oração e do estudo sério, diligente, regular da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus então ilumina o crente para que ele compreenda a vontade revelada de Deus e nos conceda sabedoria e discernimento para então aplicarmos os princípios revelados na palavra de Deus às várias circunstâncias particulares e especiais da nossa vida. É tudo muito, estou colocando tudo muito resumido, mas aqui estão aqui está a abordagem, nós podemos dizer, bíblica, em contraste com essas duas outras abordagens que eu mencionei aos irmãos. A abordagem racionalista ou pós-moderna e a abordagem mística ou divinatória. A abordagem bíblica, ela não se concentra nessa ideia de descobrir a vontade de Deus. Ela se concentra em estudar a Bíblia, em conhecer a revelação divina, que a própria Bíblia afirma ser absolutamente suficiente para nos ensinar tudo aquilo que Deus quer que nós façamos para vivermos de maneira prática, de modo agradável ao Senhor. Essa abordagem, ao invés de se concentrar e estimular a tolice, a falta de maturidade e edificação das pessoas, em perderem tempo em ficar procurando descobrir, divinar a vontade de Deus de maneira prévia, ela se concentra em procurarmos alcançar com a graça de Deus sabedoria, discernimento, a mente de Cristo, pelo estudo sério, diligente, regular, constante, formando a nossa mente, a nossa mentalidade, para que então, com a graça de Deus, através da oração também, mas de uma maneira diferente daquela que a oração é utilizada por outra abordagem, fazendo bom uso de conselhos também, sim, para podermos compreender melhor a vontade de Deus revelada na sua palavra e alcançarmos sabedoria da parte de Deus, para então, em qualquer situação, fundamentados em princípios bíblicos, podermos ter o discernimento, a sabedoria e a graça para tomarmos decisões apropriadas de conformidade com a vontade de Deus revelada na sua palavra e de conformidade com os princípios bíblicos da vontade de Deus revelada nas Escrituras. E essa abordagem tem como método ainda não apenas o estudo sério, diligente e regular das Escrituras, a oração e conselhos por sabedoria e discernimento para compreendermos e aplicar os princípios bíblicos às várias situações e circunstâncias em que a providência de Deus nos coloca, mas requer também como método o cultivo das virtudes que agradam a Deus, como a santidade, a fidelidade, a obediência e a fé. Buscando sabedoria, buscando ser fiéis a Deus,
ser santos, confiando na vontade de Deus revelada, isso tudo qualifica o crente para que então ele possa tomar decisões acertadas nas várias circunstâncias em que Deus o colocar. E tem como método ainda, irmãos, nós teremos oportunidade de considerar isso tudo bem mais detalhadamente nos domingos posteriores. A observação, a consideração, a reflexão acerca de como a providência de Deus tem nos conduzido nessa vida. O mesmo Deus da criação é o Deus da providência, é o Deus da redenção, tudo está ligado no seu plano eterno, e faremos muito bem também ao tomarmos decisões com as nossas mentes informadas pela palavra, formadas pela palavra, iluminadas pelo Espírito Santo, em oração a Deus, refletirmos e considerarmos como é que Deus tem dirigido o curso da minha vida. Como Ele me criou, com que qualidades, com que dons, com que dificuldades. Como Deus tem conduzido a minha vida nas várias áreas da vida até esse momento, para que eu possa tomar decisões em harmonia com aquilo que Deus já tem demonstrado ser a vontade dEle na sua obra da providência no que diz respeito à minha vida em particular. Meus irmãos e irmãs, se Deus permitir e nos der graça, nós estaremos considerando mais detalhadamente, é claro, nos concentrando nessa abordagem bíblica, para crescermos na nossa compreensão da vontade de Deus, não de maneira mística, mas fundamentada no estudo sério, regular, dirigente da sua palavra, e na aplicação desses princípios bíblicos, pela iluminação do Espírito Santo, nas nossas circunstâncias mais variadas da nossa vida. Eu penso e oro a Deus que os irmãos já possam, a partir daqui, perceber a diferença que o resultado dessas duas abordagens. Uma fica de maneira mística procurando conhecer de alguma maneira a vontade de Deus e deixa de se concentrar na vontade de Deus revelada na sua palavra. A sabedoria, como eu li no domingo passado, clama dos céus em vão. Ela está como que clamando na palavra de Deus. Mas as pessoas não se empenham em alcançar essa sabedoria pelo estudo sério, diligente, dando ouvidos à voz da sabedoria do Espírito Santo de Deus falando na sua palavra. E aí, em sobrevindo o terror, as dificuldades, os momentos de dúvida, de luta, buscam, mas a sabedoria ri-se deles, quando eles utilizam métodos divinatórios para encontrar de maneira milagrosa, num dado momento, sabedoria para decidir, quando eles não deram ouvidos à sabedoria durante a vida toda. Que diferença, meus irmãos, de caráter, de maturidade, essas duas abordagens resultará. Por um lado, alguém permanecerá sempre nessa infantilidade de procurar de antemão apenas métodos de adivinhar a vontade de Deus, de ouvir Deus falando qual é a sua vontade para que então ele possa decidir. Em contraste com as pessoas que dão ouvidos à sabedoria e regularmente, diariamente, no seu quarto, leem a Bíblia, leem livros que lhe permitam compreender melhor a palavra de Deus e oram buscando iluminação do Espírito Santo para compreender de fato qual é o melhor caminho, a melhor direção, a melhor decisão a tomarmos nas várias circunstâncias da vida. Como uma abordagem resulta em crentes infantis, imaturos, e como a outra abordagem tende a produzir crentes que conhecem a palavra de Deus, maduros e que baseiam as suas decisões nos princípios bíblicos para a sua vida. Mas, meus irmãos, eu hoje não queria apenas mencionar a abordagem, essa terceira abordagem, a abordagem bíblica, que é claro, é aquela que entendemos refletir o ensino da palavra de Deus. Eu quero avançar um pouco mais hoje, avaliando criticamente as duas abordagens que eu considerei no domingo passado e revisei agora há pouco.
Eu não vou ter tempo de fazer essa crítica toda hoje, essa avaliação crítica. Vou ver até onde eu vou conseguir chegar, e no domingo passado, então, se Deus permitir, eu pretendo concluir essa abordagem crítica. Porque eu não quero simplesmente dizer, olha, eles usam, os racionalistas usam tal abordagem, tal método, mas nós não aceitamos. Eu quero dizer por que nós não aceitamos. E não quero simplesmente dizer os outros grupos ali dentro da abordagem místico-divinatória, como os pagãos, os pentecostais, carismáticos e mesmo evangélicos de modo geral, utilizam-se dessa abordagem, desses métodos, mas nós não aceitamos. Mas eu quero dizer por que nós não aceitamos esses métodos. Me detendo um pouco mais sobre isso. E eu quero começar a fazer isso, considerando a primeira abordagem que eu apresentei para os irmãos no domingo passado. Eu penso que assim eu já mato um pouco, satisfaço um pouco a curiosidade até legítima, sadia dos irmãos, de já terem um caminho, mas ao mesmo tempo os irmãos permanecem um pouco em suspense, aguardando. Vamos considerar o aspecto positivo um pouco mais, mas é preciso também considerarmos um pouco mais detalhadamente as maneiras que nós rejeitamos, que nós não concordamos, os métodos de abordagem, as abordagens que nós não aprovamos, que achamos que não refletem o ensino da palavra de Deus. No que diz respeito a essa abordagem materialista e pluralista e os métodos que elas utilizam, nós as rejeitamos porque com base em algumas pressuposições bíblicas fundamentais, especialmente no que diz respeito ao ensino bíblico sobre a pessoa, o ser de Deus, as obras de Deus e a própria natureza humana. E é claro, aquilo que a Bíblia ensina acerca das Escrituras, que contradiz essa abordagem materialista e pós-moderna. Na verdade, embora sendo duas coisas, elas têm coisas em comum, enquanto que o pós-modernismo pode ser encarado como uma reversão do modernismo, em outros aspectos pode ser encarado como um avanço negativo do modernismo ou do racionalismo. Quando eu menciono isso, eu quero dizer aos irmãos que nós rejeitamos essa abordagem que deixa o sobrenatural, o extraordinário, Deus de fora, e se concentra apenas na nossa razão, na nossa vontade, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, nos nossos instintos, na tomada de decisão. Porque isso vai de acordo com a teontologia, a antropologia e a bibliologia bíblica. Ou seja, com o ensino bíblico acerca de Deus, do homem e da Bíblia. A Bíblia apresenta uma cosmovisão absolutamente diferente daquela sustentada pelos racionalistas ou modernistas e também das várias, não vamos dizer de cosmovisão, que os pós-modernos rejeitam, mas de visões localizadas, conceitos relativos de verdade que o pós-modernismo sustenta também. A Bíblia ensina que esse mundo que nós vivemos, esse universo todo, é obra de um Deus criador. Ele nem apenas criou e se afastou, mas ele mantém, ele sustenta esse universo. Ele é o criador, mas ele é também o governador supremo de toda a obra que ele criou, a obra das suas mãos. E a Bíblia sustenta também, ensina também, que o homem, a razão do homem, a vontade do homem, as emoções do homem foram profundamente afetadas pela queda. E nós não podemos compreender a natureza humana e as capacidades humanas e as limitações das capacidades humanas se nós não levarmos em consideração essa variável revelada logo no início da revelação bíblica, a queda. O homem caiu. Ele foi, sim, criado à imagem e semelhança de Deus, com capacidades que agora foram prejudicadas em consequência da queda, profundamente prejudicadas em consequência da queda. E essas pressuposições
que orientam a nossa maneira de pensar e que fundamentam a nossa avaliação de todas as coisas, elas nos obrigam a rejeitar essa abordagem que exclui Deus, exclui o sobrenatural, exclui intervenções extraordinárias de Deus e exclui uma vontade soberana que governa o mundo, governa o nosso destino e que dirige de maneira perfeita, agradável, boa e soberana a nossa vida, de conformidade com o seu plano eterno, de conformidade com os seus propósitos eternos. Então, com base nessas doutrinas bíblicas, nós rejeitamos essas abordagens materialista e pluralista e os seus métodos de decisão. Isso não significa, deixa eu ressaltar aos irmãos para não imaginarem que eu estou ensinando coisa diferente. Isso não significa que nós desprezemos a razão. Quando nós negamos a abordagem racionalista no processo decisório e os métodos racionalistas que ela emprega, nós não estamos com isso dizendo que nós simplesmente desprezamos a razão, que a razão não tem mais nenhum papel no nosso processo decisório. Nós vamos considerar, sim, o papel da razão no nosso processo de decisão como crentes em Cristo, à luz da palavra de Deus. E nós vamos ver adiante que, de fato, a razão tem papel relevante nas nossas decisões. Deus, afinal de contas, nos criou como seres racionais. E apesar da queda haver corrompido profundamente as nossas faculdades intelectuais, as nossas faculdades mentais, ainda assim, a queda não nos transformou em criaturas irracionais. Nós continuamos tendo uma razão. E à luz da revelação bíblica, mas à luz da revelação bíblica, nós não podemos confiar na razão como se a razão fosse a autoridade suprema para nós, como fundamento das decisões que nós temos que tomar, apenas julgando que a nossa mente, a nossa capacidade intelectual está qualificada para decidir apenas através de análises racionais e lógicas da realidade ou das possibilidades. Isso é uma visão que não faz justiça à realidade da nossa natureza humana. E não faz justiça por causa da queda. E não faz justiça por causa das nossas próprias limitações humanas. Nós não conhecemos tantas variáveis. Nós não conhecemos tantas coisas. Então, se formos basear as nossas decisões apenas pela razão, pela lógica, e deixarmos todos os outros fatores de fora, inclusive, especialmente, aqueles princípios revelados na Bíblia, então, nós tenderemos a tomar péssimas decisões na vida. O apóstolo Paulo declara, como eu li com os irmãos, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E li com os irmãos também, em 2 Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que se lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essas passagens bíblicas e muitas outras indicam que a nossa capacidade humana está absolutamente limitada. A nossa compreensão, especialmente da realidade espiritual, ela está bastante limitada. E que se nós formos confiarmos apenas na razão, e se formos colocar apenas a razão como autoridade suprema, então, meus irmãos, nós tenderemos a errar. E por isso nós rejeitamos essa visão, essa abordagem, não faz jus àquilo que a Bíblia ensina sobre um Deus soberano que governa o universo, sobre o homem em seu estado caído e os efeitos da queda sobre nós, sobre aquilo que a Bíblia ensina sobre si própria. Esse papel, esse lugar de autoridade suprema não pertence à razão, também não pertence à nossa vontade ou às emoções, pertence
à revelação de Deus, pertence à palavra de Deus. Isaías exclamou no capítulo 8, no versículo 20 do seu livro, à lei e ao testemunho, ou seja, nós não vamos nos basear em outra coisa, a lei, vamos para a lei, vamos para o testemunho, é ali que nós temos a resposta de Deus, infalível, inerrante, e os princípios bíblicos que, instruídos por eles, nós tomaremos decisões corretas e apropriadas na vida, sem processo divinatório. No Salmo 19, versículo 7, passagem que lemos há pouco, logo no início, nós lemos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, ela dá sabedoria ao simples. É a lei de Deus que nós devemos recorrer. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, nós lemos que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a doutrina bíblico-reformada da suficiência das escrituras. Tudo aquilo que Deus quis que nós conhecêssemos, para que crescêssemos nele, fôssemos salvos, vivêssemos uma vida obediente à vontade dele, foi revelado nas Escrituras, ou pode ser legitimamente inferido dela, para nos dar sabedoria e direção e informar e nos qualificar para as decisões que temos que tomar nessa vida. De tal maneira que sejamos homens perfeitos e perfeitamente habilitados, homens aqui no sentido genérico, homens, mulheres, jovens, perfeitamente habilitados e qualificados pela observação das Escrituras para toda a boa obra. E lemos ainda, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus afirmando em João capítulo 10, versículo 35, que as Escrituras não podem falhar. Então essas são razões pelas quais nós rejeitamos o racionalismo, porque rejeita a autoridade suprema das Escrituras e coloca a razão em seu lugar, mas isso não significa que nós desprezemos a razão ou que achemos que a razão não tem nenhum papel. Pelo contrário, ela tem sim papel relevante e nós vamos considerar isso positivamente no decurso do nosso estudo. Também a nossa rejeição a essas abordagens materialistas, e agora considerando mais o lado pluralista, não significa que nas nossas tomadas de decisão nós desprezemos as nossas preferências pessoais, que nós desprezemos a moral social, que nós desprezemos a opinião dos outros, ou que nós desprezemos ou não levemos em nenhuma consideração aspectos pragmáticos nas nossas decisões. Não é isso. A abordagem bíblica, embora ela se concentre no conhecimento da vontade de Deus, revelada na sua palavra, pela iluminação do seu Espírito Santo, ela não despreza nem a razão, nem despreza também esses outros aspectos próprios da nossa própria natureza humana. Nós fomos criados como seres pessoais e seres morais. E embora a queda tenha afetado gravemente a nossa personalidade e a nossa moralidade, a nossa moral, ainda assim nós não fomos transformados em seres impessoais, não pessoais, ou seres amorais ou imorais, totalmente, absolutamente, completamente. Nós ainda somos pessoas, ainda somos seres morais. Esses aspectos da imago Dei, da imagem de Deus, com que fomos criados, eles implicam em que temos ainda preferências pessoais, sim, e as nossas preferências pessoais não são necessariamente más, e nem devem ser absolutamente desconsideradas na nossa decisão. Não é apropriado que um jovem agora na época do vestibular e precisa decidir que curso vai seguir, ele queira saber apenas, decidir apenas tomar a sua decisão apenas em critérios que não incluam as suas preferências pessoais de maneira nenhuma.
como eu disse aos irmãos, vamos observar como a providência de Deus tem nos conduzido nessa vida. Que dons Deus me deu, que gosto Deus me deu, que aptidão Deus me deu, e como Ele tem conduzido, e como Ele nos tem preparado no decurso da vida, que possibilidades Ele abre à minha frente. Isso tudo não significa que nós devemos desprezar a nossa vontade, as nossas preferências pessoais, ou o conselho das outras pessoas. Mas nós não vamos encarar essas coisas como fatores determinantes na nossa decisão. Eu não vou dizer, bom, eu vou consultar fulano. Se ele disser, faça letras e artes, não faça medicina, então eu vou encarar como resposta de Deus, eu vou fazer letras e artes. Meu irmão, ninguém nos autorizou a isso, ninguém autorizou a você, que Deus vai lhe falar e lhe dar uma revelação quanto à carreira que você deve seguir através dessa metodologia que não é bíblica. Pelo contrário, há várias outras maneiras, a gente vai estudar durante essa nossa exposição, esse tratamento desse assunto, que nos orientam a como decidir nas várias questões específicas da vida, sim, mas não através daquela metodologia, dessas metodologias, não com aquela abordagem, mas de uma outra abordagem diferente, que dá valor ao conhecimento da palavra de Deus, à aplicação dos princípios de Deus, bíblicos, a iluminação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e que leva em consideração os conselhos também, mas no sentido em que nos dá sabedoria, nos permite entender melhor as possibilidades, as nossas próprias capacidades. Perfeitamente razoável que um aluno procure seus professores e diga, o que o senhor acha? Eu estou em dúvida, o que o senhor acha que eu estou melhor qualificado e melhor preparado? Em que área o senhor acha que eu teria mais aptidão? Como uma pessoa mais experiente pode dar a sua opinião, e essa opinião é legítima e deverá ser levada em consideração, mas não como uma resposta de Deus para a sua vida. Os irmãos percebem a diferença? Ela não é sutil nem de semântica, ela é bem verdadeira, ela é bem real. Mas o ponto que eu estou ressaltando é que, embora nós rejeitemos a abordagem racionalista, que coloca a razão, ou a abordagem pluralista, que coloca a nossa vontade, ou a opinião do meio, ou alguma outra coisa assim, como caráter, como fatores decisivos para a nossa decisão, isso não significa que nós desprezemos a razão. Pelo contrário, a nossa razão é muito bem informada por Deus e ela participará intensamente desses processos de decisão. Nós não fomos chamados para decidir de olho fechado e decidir sem uso da razão, de maneira nenhuma. Nós fomos chamados para decidirmos através do uso pleno da nossa razão, na avaliação do ensino bíblico, dos princípios bíblicos, das nossas condições e qualidades e dons, das possibilidades que existem, mas isso é bem diferente do racionalismo, porque nós não colocamos a razão como autoridade suprema. Deus é a autoridade suprema, a palavra dele é a autoridade suprema, os princípios bíblicos são autoridades supremas nas decisões que nós vamos tomar. E como mencionei, isso não significa também que nós desprezemos a nossa preferência, ou que desprezemos mesmo aspectos pragmáticos na vida. Nós vamos considerar essas coisas, sim. Eu não vou fazer um curso eu vou aconselhar alguém a fazer um curso, não sei se existe, um curso de engenharia atômica, de não sei, tão específico, dentro da nossa realidade amazônica, que ele não vai ter nem condição de trabalhar. Não é prático, né? Há outras áreas mais práticas e mais apropriadas que permitem ver mais possibilidades de trabalho, de realização da sua vocação dentro da realidade que a gente observa. Então eu não vou deixar de levar em consideração algumas questões pragmáticas mesmo. Será que isso tem condições? Funciona? Uma pessoa que tem uma capacidade de inteligência muito pequena, querer fazer de todo modo um curso muito, muito puxado, muito difícil, é uma questão, será que isso vai de fato funcionar? Não é melhor um curso um pouco mais adequado às suas capacidades, à sua realidade, ou mesmo, tem tantas outras variáveis aí que a gente vai considerar. Mas o ponto que eu quero ressaltar é, embora rejeitemos essa abordagem primeira que nós estamos considerando aqui, racionalista,
essa abordagem, por outro lado, pluralista, que focaliza e baseia as decisões apenas no uso da razão ou no uso de nossas preferências pessoais, seguindo simplesmente o curso desse mundo, ou das opiniões dos outros, das outras pessoas, ou então por questões pragmáticas. Nós não desprezamos essas coisas, mas nós não excluímos as outras realidades bíblicas. E mais ainda, nós não consideramos que essas coisas, a razão e a vontade e outras informações externas e considerações pragmáticas sejam sequer os fatores determinantes para as nossas tomadas de decisão. Nós vamos ler no Novo Testamento, nós vamos ver que mesmo a nossa preferência não é em si mesma má. Nós lemos em Romanos, no capítulo 2, os versos 14 e 15, eu estou terminando, irmão, meu tempo já está esgotado na realidade, que mesmo os gentios, quando não têm lei, eles agem com a orientação da sua consciência, e quando fazem alguma coisa de acordo com a lei de Deus, conforme a orientação da sua consciência, eles estão, na verdade, tendo a sua consciência como se fosse a lei de Deus orientando as suas vidas. No capítulo 2, nos versículos 13 e 14, nós lemos assim, vou ler desde o verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Verso 14 especialmente. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo. Nas nossas preferências, a nossa própria vontade, as nossas próprias considerações pessoais, elas não necessariamente estão erradas. Deus colocou uma consciência em nós. E quando nós agimos de acordo com a consciência, mesmo não tendo lei, isso é bom. E a queda não significa que todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, todos os nossos propósitos, ou mesmo a nossa própria razão, tenham sido tornadas incapacitadas e desqualificadas. Mas eu repito, isso é muito diferente de afirmar ou praticar as nossas decisões fundamentados nas considerações de que Deus não existe, a nossa vida não é regulada pela vontade de Deus, e que nós temos em nós a capacidade de tomar essas decisões, ou podemos confiar nas nossas vontades e tiramos o lugar supremo de decisão que pertence, eu repito, à palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo e os princípios bíblicos que nós contemos, que ela contém. Muitas vezes a pessoa chega num momento importante da vida, tem uma decisão importante a tomar e não sabe como tomar a decisão. E frequentemente a razão é que ela não conhece os princípios bíblicos que devem nortear a sua decisão. Que por não ter dado ouvidos à sabedoria que clama dos céus, chega naquele momento em que precisa decidir, quer decidir, mas não, de maneira mágica, não teve a mente de Cristo formada em si. E não tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Não tem vivido uma vida de fidelidade, de obediência a Deus, de santidade, para que então Deus possa encaminhar de maneira apropriada, pelo seu Espírito Santo, através da sua palavra, a pessoa na decisão que precisa tomar. Meus irmãos, eu tenho que parar por aqui. Se Deus permitir, semana que vem eu vou avaliar de maneira crítica o outro grupo dentro dessa abordagem mística ou divinatória, que é o grupo dos pentecostais, carismáticos, bem como os métodos
que eles utilizam, que eles empregam para orientarem as suas, ou mesmo definirem as suas decisões. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça.